Olá! E hoje mais um vídeo de leitura de psicografia. Hoje a gente vai conhecer a história que foi ditada pelo espírito do Marcelino Lupione, intitulada Seres de Luz Guiam o Nosso Caminho. Ele vai contar pra gente sobre as intuições que a gente tem do mundo espiritual, mais precisamente do nosso mentor. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que melhorar para a gente ter essa conexão, essa comunicação mais fácil, mais forte, porque eles estão do nosso lado o tempo todo e ele vai contar para a gente como foi a encarnação dele nessa questão. Essa história linda, essa psicografia linda foi trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual. Ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se esse assunto te interessa, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. Agora vamos para a psicografia. Acordei na madrugada, uma escuridão só. O sítio onde eu morava com os meus avós era cercado de árvores. Não tinha luz elétrica. Por isso, todos dormiam cedo. Jantávamos às 18 horas e íamos nos organizando para dormir. Olhei pela janela e vi milhares de pontos luminosos. Pensei, são vagalumes, vou lá fora ver. Eu não tinha medo, estava acostumado. Vivia embrenhado no mato. Os pontos luminosos se movimentavam. Era lindo de ver. Ué, os cachorros estão quietos. Eles não estão vendo os vagalumes? Cheguei perto e vi os 4 cachorros deitados. E os pontos de luz vinham até eles. De repente, os pontos saíram e foram para a plantação de abobrinha e outras hortaliças do vovô. Eu queria ver para onde os vagalumes iam, porque eram muitos. Tempo depois, eles voltaram com um brilho intenso e os pontos luminosos foram se materializando em pessoas. Eu perguntei, quem são vocês? Nunca vi vagalume virar gente? Uma moça jovem sorriu e disse, não somos vagalumes, e sim espíritos com a responsabilidade de cuidar dos animais. Como você sabe que o meu cachorro está doente? Respondeu outro rapaz. Sabemos de muita coisa. Você orou pedindo ajuda para o seu cãozinho que adoeceu e nós viemos cuidar dele. Como assim ajudar? Vocês são médicos de cachorro? De repente, vi o meu cachorro que estava doente perto de nós, mas o corpo dele permanecia deitado. Eu me assustei. O rapaz disse, calma, Marcelino, os cachorros também têm espírito e às vezes o espírito deles adoece. Você sabia que nesta mata há muitos espíritos de baixa vibração? O que é espírito de baixa vibração? Bem, disse o moço iluminado, o seu vizinho é um homem rude, maltrata os animais. A maldade dele adoeceu o corpo físico e ele faleceu, mas o espírito dele continua vagando por estas terras, assustando os animais. Cruz credo, então foi ele que adoeceu o meu cachorro? Sim, quando o espírito é bom, ele emana paz e harmonia. Essa energia faz bem a quem está por perto. Mas quando o espírito é maldoso, ele emana raiva e ódio. Essa energia é tóxica e faz mal aos seres vivos, como animais e plantas. Os encarnados não precisam ter medo. As orações e a bondade os protegem. Eu perguntei, e se o meu cachorro morrer pela maldade desse espírito ruim? E por que vocês brilham tanto assim? São parentes dos vagalumes?
Você é um menino bom e honesto, ama os seus avós e os respeita. Tudo isso traz luz para o seu espírito. Mas o que realmente viemos fazer aqui é alertá-lo. Alertar para o quê? Bem, Marcelino, você está crescendo e em alguns anos, fará 18 anos, vai precisar sair deste lugar. Sair por quê? E os meus avós? Ele respondeu: todos os que vivem na Terra têm um tempo determinado para viver suas experiências e depois voltar à vida do espírito. Seus avós irão retornar e você não poderá viver aqui isolado. Sei que gosta do campo, mas a vida é feita de ciclos. Uns se fecham, outros se abrem. Agora, Marcelino, volte para o seu corpo que está dormindo. O dia está clareando. Os pontos luminosos sumiram e eu voltei para o meu corpo físico. Quando a vovó me chamou para levantar e fui tomar café, eu falei: vó, tive um sonho tão bonito. Eram seres iluminados que conversaram comigo. Eles curam os cachorrinhos, as verduras. Vovó sorriu e disse: sim, meu neto, eu acredito. E o que mais eles te falaram? Falaram que a senhora e o vovô vão voltar para a vida de espíritos e que eu não posso ficar sozinho aqui. É verdade, meu neto. Desde que a sua mãe faleceu, eu cuido de você. Mas, vó, este lugar é tudo para a senhora. Sim, por um tempo me serviu muito bem. As mudanças são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Já faz algum tempo que penso em vender essas terras e mudar para a cidade. Lá há mais recursos. Os anos se passaram. As terras foram vendidas e nos mudamos. Eu me sentia perdido na cidade e envergonhado. Meus avós estavam idosos e me falaram: Marcelino, você ainda não tem emprego. Guarde o dinheiro da venda das terras e gaste apenas o necessário. Você não precisa seguir os costumes da cidade grande, onde as pessoas disputam quem se veste melhor ou quem tem o melhor carro. Seja como você foi criado. Os bons exemplos devem ser seguidos. A casa que compramos na cidade e os demais bens ficaram para mim como herança. Chorei dias de saudade dos meus avós, que retornaram para a cidade espiritual. Eu estava preocupado. Onde vou trabalhar? Só conheço a roça. Em uma noite, não conseguia dormir de tanto pensar. O que será do meu futuro? Estou sozinho. Não tenho ninguém. Meus olhos ardiam de sono, mas eu não conseguia dormir. Na madrugada, quando adormeci pelo cansaço, me vi cercado pela luz que vinha dos amigos espirituais. Um deles me perguntou: Marcelino, como vai? Estou triste e sozinho. Apenas um ciclo de aprendizado se fechou. Agora outro se inicia. Eu respondi: no que vou trabalhar? Não sei nada. Sabe sim. Você trabalhou no campo e ama os animais. É jovem. Esse dinheiro que herdou para estudar pode ser usado para se tornar médico de cachorrinhos. Quando criança, você desejava isso. Outra coisa, sozinho, você nunca estará. Somos seus guias, seus anjos guardiões. Procure uma escola e estude. Neste novo ciclo, você conhecerá uma pessoa muito especial que também ama os animais. Com as orientações dos anjos que eu sonhava, no dia seguinte tinha intuições
e eu a seguia. No terceiro ano da faculdade de medicina veterinária, na fase do estágio, percebi que além dos cuidados físicos dos animais, eu tinha habilidades de cura espiritual. Uma moça chegou com seu gatinho quase sem vida. Ela chorava muito. Tentei acalmá-la e fiz os exames no gatinho, mas nada constou. Concentrei-me em oração e percebi que saíam luzes das minhas mãos. Coloquei-as sobre o gatinho por alguns minutos e vi uma fumaça preta sair dele e ir embora. Horas depois, o gato estava bem e a moça, sua dona, tornou-se a mulher da minha vida. O meu caminho estava sendo guiado por luzes e pela presença dos irmãos espirituais. Certa vez, em sonho, enquanto conversava com eles, perguntei: e quem não consegue sonhar com os anjos, faz o quê? Você possui um dom especial de cura aos animais. Cada pessoa tem um dom diferente. Muitos sonham com os seus mentores e não se lembram. Deixam as preocupações ocuparem a mente e não ouvem as intuições que lhes enviamos. Todos têm esses recursos, mas não os utilizam. Não é privilégio. Todos podem desenvolver dependendo do querer, de aceitar cuidar da mente e seguir o caminho da luz. Jesus se alegra quando aceitam ir ao seu encontro. Ao longo da minha experiência na Terra, curei animais com orações e com a minha boa energia. Todos podem ter boa energia. Deus é para todos. Basta seguir a luz divina. Que história linda, meus amigos, sobre quando ele fala que ele sai do corpo quando ele dorme. A gente aprende através da doutrina espírita que enquanto o nosso corpo dorme, o nosso espírito se desdobra e vai em busca daquilo que a gente gosta. Então, ele se encontrava com esses anjos, com esses mentores. Ele, num determinado momento onde ele vê essas luzezinhas que ele achava que eram vagalumes e eram anjos, que vieram para cuidar das hortaliças, vieram para cuidar dos animais. Como eles mesmos falaram, existem espíritos benfeitores que cuidam dos animais, que cuidam das plantas. Então, como o Marcelino havia pedido em oração para que cuidassem, curassem o cachorrinho dele, eles vieram, eles atenderam o pedido do Marcelino. Então, o quanto é importante, como ele fala, todos nós, todos, sem exceção, quando dormimos, nosso espírito sai do corpo e se encontra, sim, com os nossos mentores. Mas na maioria das vezes, a gente não se lembra. Porque, como ele fala, a gente tem muita coisa na mente, muitas preocupações, que quando o nosso espírito volta para o corpo, quando a gente acorda, nós não temos essas lembranças. Então, como ele diz, é através do nosso esforço, do nosso caminho no bem, que a gente vai reforçar, né? Que a gente vai melhorar essa conexão, essa comunicação com o nosso mentor. Então, como ele fala, quando a gente se preocupa e quando a gente se esforça em seguir as leis de Deus e as lições de Jesus, a gente consegue melhorar essa conexão com os nossos mentores e com o mundo espiritual. Quanto mais apegado a gente for, quanto mais ligado à matéria a gente for,
mais distante ficamos das coisas de Deus, mais distante ficamos dessa comunicação, dessa conexão. Fica mais difícil para eles acessarem o nosso espírito. Então, que a gente possa se preocupar mais com leituras edificantes, com leituras espirituais, para a gente melhorar esse nosso papo com os nossos mentores, que estão, como a gente falou lá do início, que estão sempre do nosso lado, esperando a gente conversar, a gente pedir ajuda, tá? Então vamos se preocupar em se esforçar, em se aproximar mais das coisas de Deus. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem e a gente se vê na próxima psicografia.